A gente fecha a, a nossa live e o nosso raio-x pelo esporte muito mais por questões do próprio clube do que por questões de tabela e de matemática. Tá? Mas, para não dizer que a gente não está colocando o esporte no contexto do raio-x e trazendo informações, a gente tem ali no alto a, o desempenho dos piores clubes da história, os 10 piores clubes da história, depois de 12 jogos. Tá? O esporte, como a gente sabe, já falou outras vezes, é o pior clube da história. Tá? 380 campanhas, 400 com as desse ano, né? 400 campanhas e a do esporte é a pior de toda a história. São 400 campanhas, esse esporte de Yuri Romão, tá? Esse esporte de Guilherme Falcão, que já deixou o cargo, mas faz parte do contexto de Rafael Campos e desses diretores aí meio bonecos, meio atabalhoados, meio sabe-se lá o que chegaram, tá? É o pior clube da história em 400, tá? Em 400. E é uma vergonha a comparação do esporte com com sua própria história, pô. Tá? Com sua própria história. O pior que o Sport tinha feito tinha sido 2021 com 10 pontos. Tá? O Sport costuma ser um time que, quando cai, em algum momento do campeonato, joga o campeonato. Isso que a gente está vendo é algo absolutamente inédito. Né? É o fracasso absoluto. E antes de eu abrir o debate, queria só fazer o convite, porque eu e Cássio colocamos no ar um vídeo: ameaça, coerção e agressão dentro do CT, o esporte em colapso, com tudo que a gente viu, as cenas assustadoras, tenebrosas, tristes, tá? Revoltantes que a gente viu no esporte na tarde e noite de quarta-feira. E aqui o superchat, né, do nosso amigo Serafim, tá? Torcedor do Bahia. Parabéns à equipe pela crítica sobre a evasão do CT do esporte. Mostra a independência e a honestidade do trabalho realizado. A gente agradece a Serafim, né, por essa mensagem. A grande maioria dos comentários também são nesse tom. O vídeo tem uma repercussão muito grande já e muito boa, ainda que também tenha uma outra corrente de comentário de que nós somos mimizentos, de que nós não entendemos nada de futebol extracampo, e que tem que dar tapa mesmo, e que tem que invadir, que tem que ameaçar jogador, e que tem que botar dedo na cara, e que quem fez isso são heróis, né, indignados aí com a situação do clube. Veja o vídeo, tá? Veja o vídeo, tire suas próprias conclusões, que a nossa é, opinião tá lá. Mas eu vou trazer, Cauê, para que você dê o seu comentário não só sobre o que aconteceu, mas sobre todo o cenário do esporte, porque Cássio, logo no começo do vídeo, ele fez uma alusão, usou um termo que eu acho que acabou sendo muito definidor. Que eu vinha falando, eu estava fazendo a seguinte construção, né? Pô, é, se marcou uma reunião, não dimensionou a quantidade que podia aparecer, não dimensionou a quantidade de seguranças para receber, porque não dimensionou a polícia para impedir a chegada ou a invasão de um lugar que tem um único acesso e mais nenhum outro. Fácil de monitorar. O esporte tinha as informações, o esporte sabia que haveria o protesto e o esporte não dimensionou. E aí Cássio deu a resposta, Cauê, que para mim ela é muito, muito forte. Assim como o esporte não consegue dimensionar absolutamente nada que Exatamente. acontece dentro e fora de campo, né, Cauê? Ou Exato. seja, aquelas cenas terríveis são um reflexo também do que é o esporte. Um clube que não sabe decidir, que não sabe dimensionar, que não sabe tomar medidas é, 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 de proteção, não sabe fazer contratações seguras, tá? Dimensiona tudo, tudo, tudo.
mal feito, né, Cauê? Queria tua É um visão. clube, é um clube perdido no espaço e no tempo, Fred. E a campanha está aí para dizer. Campanhas. O Sport já teve muito time mequetrefe. Muito time de baixo orçamento na Série A. Tá aí a campanha de 2020, né? 2020 aquele time do Sport horrível, horrível. Um orçamento muito inferior. Quanto o Sport gastou esse ano? Quanto em investimentos pesados? Então, assim, é de pura incompetência. E é a incompetência que se reflete em vários campos da gestão. E como o Cássio colocou aí, pelo que tu relembrasse, tem muito sentido. Porque se há incompetência em um setor, há incompetência em 2, 3, 4 setores, por que não haveria nesse? No setor da segurança, da precaução, de se precaver diante de um momento que todo mundo sabe que a torcida está em ebulição. Que todo mundo sabe que a torcida organizada, como aconteceu nessa própria gestão, que cercou jogadores esperando no centro, nas ruas que ligam ao centro de treinamento durante a Série B, fez isso, colocou em risco, inclusive, integridade de jogadores, porque muitas vezes você na rua, vai que um jogador revida, vai que um jogador se sente no direito de também não baixar a cabeça. Esse, ao menos, foi dentro do clube. Mas também não reduz, porque, meu amigo, se Pablo ali reage, e aí? E estava em minoria. O Sport, Cauê, estava em minoria. Não tinha segurança, polícia, nada, porque não dimensionou. Estava em minoria dentro do próprio clube, Cauê. Então você, Fred, primeiro, no cenário como você está hoje, você tem que redobrar a segurança. Se você vai de ônibus pro CT, meu amigo, você tá com a segurança redobrada porque você não sabe onde as torcidas organizadas vão querer agir. E como os torcedores organizados que estavam presentes bem disseram, temos antecedentes criminais. E quando você lida com pessoas que se auto-intitulam já dessa maneira, você já tem que se precaver, meu amigo. Você não tem que ir achando que todo mundo é lindo, maravilhoso e vai respeitar tudo o que está acontecendo e levar da melhor maneira possível. Eu falei isso, Cauê. O Sport contar com discernimento de integrante organizada. Exatamente. Exatamente. Que o cara tá lá e se um jogador soltar uma gracinha ele não vai rodar a mão no jogador, meu amigo. Cauê, aí a gente fazendo essas conexões. Aí eu lembro de Uri falando do diretor de futebol do Botafogo sobre Carlos Alberto. Não, já tem propostas ali, né? Aí você acredita no dirigente do outro time, você acredita no empresário, você acredita no integrante da organizada, e todos só lutam pelos seus interesses. E o esporte parece não ter quem proteja os próprios, né, Cauê? Exato. Vamos lá, vamos colocar. Yuri, se fosse ele em vez dos jogadores ali, se sentiria à vontade? Se sentiria protegido diante. Por que ele não foi? Por que ele não foi se ele sabia que ia ter? Exato. Até porque ele precisava dar cara a tapa e ele precisava conversar. E não apareceu, viu, desde então. Só notinha oficial. Porque precisa ser o para-raio também. Foi hoje ao CT. Ele conversou com o Pablo, mas assim, Certo, mas não apareceu o que eu disse. falando, né, publicamente, Isso, porque eu acho que isso, de fato isso. acho que deveria ter feito, mas enfim. Então, assim, é uma desconexão com a realidade nos reforços que estão chegando, em alguns reforços que estão chegando, em como trata o clube, em como trata o básico, que é o direito à informação do torcedor, tratando como uma Coreia do Norte. A gente chega jogador, sai jogador e ninguém sabe. Ninguém sabe quanto custou. Ninguém sabe como o jogador foi negociado.
as notas oficiais de negociação de jogador era aquela coisa rasa de quem se acha no direito de não prestar contas. De quem se acha no direito de que eu sou um dono desse clube e eu digo quando eu quiser. Se o outro não disser, eu não digo não. Ninguém sabe. E termina que muitas vezes só piora. Essa falta de transparência só piora. E a gente tá vendo como foi o castelo de cartas se desmoronando tudo esse ano, muitas vezes por conta disso, pela falta de simplesmente jogar limpo, contar, ninguém sabe até hoje realmente como é que o Sport comprou o Carlos Alberto. Ninguém sabe como o Sport vai pagar o Matheus Alexandre. Ninguém sabe como o Sport vai pagar Rivera, como também Rivera, não Atêncio. Então são 4 jogadores que a gente não tem a menor ideia de como o Sport vai pagar. Porque falta transparência. Porque não se explica nada. E quando se dá desculpas, como 2 jogadores estavam fechados e não vão vir por conta do episódio de ontem. Aí cita, um atacante não estava fechado e desistiu, e um zagueiro desistiu. Aí do nada chega Ramon Menezes hoje. Exatamente, Cauê. Eu achei Ramon Menezes ridícula. desistiu Cauê, de desistir. Não, e a notícia dizendo que a notícia vindo de lá, da Argentina, de que não veio, não foi por acerto Não foi por isso, comercial. não. Exatamente. Veja, Cauê, eu achei ridícula essa posição do Sport ali, de Rafael Campos dizer, olha, por causa de ontem. É assim, veja só, Rafael, você, seu presidente, seus diretores são responsáveis pelo que aconteceu ontem. Tá? São responsáveis diretos, absolutos, os maiores responsáveis. Você dá uma entrevista depois ou manda uma mensagem, não sei exatamente como foi, como se, olha, fomos prejudicados aqui na negociação. Não! Ainda que tivesse sido por isso, ainda que seja verdade, por culpa de vocês. Só por culpa de vocês. O Sport tinha plena condição de evitar o que aconteceu. E se não evitou, é porque o clube falhou. E se isso gerar qualquer coisa negativa para o clube, internaliza, meu velho. Internaliza. Não tenta vender a ideia de que o trabalho de quem está contratando está sendo prejudicado, não. Não tenta vender essa ideia, não, porque não está, não. Está sendo prejudicado porque gasta 15 milhões em Carlos Alberto, 9 em Matheus Alexandre. Está sendo prejudicado por isso, está sendo prejudicado porque libera jogadores sem ter reposição. Está sendo prejudicado por isso. Porque entregou a Daniel Paulista. Dá até pena, Cássio, quando a gente lembra o que a gente conversou com o Daniel Paulista na entrevista. Não, poxa, acredito nos reforços. Daniel Paulista tem um elenco muito pior do que há 40 dias atrás, pô. Sim, exatamente. Muito pior do que há 40 dias atrás. Vem agora só coisas de reforços que foram regularizados. Fred, hoje, a gente, vamos lembrar, o ano passado, o Sport culpou a venda de Pedro Lima para contratar, pô. Culpou, não é porque a gente agora tem dinheiro. Perfeito, exatamente. Tem dinheiro. Perfeito. Então, assim, são culpas, sempre tem culpa, nunca. Olha, existe um padrão. 2022 não tinha ataque. O Sport demorou muito para contratar ponta, muito, e no final não tinha goleiro. O Sport conseguiu jogar uma Série B sem goleiro. Esse ano demorou meses para trazer um volante. É uma característica que, infelizmente, dura, né, nessa campanha. Assim, desculpa, nessa gestão. E essa aí dos jogadores, para logo depois aparecer um outro, primeiro, fica sem sentido. Eu vou ter que falar da qualidade do jogador. Do Ramon. Deixa para Caio falar. Deixa para Caio falar. Mas a informação da Argentina é que não teve negócio, que o negócio não foi fechado. E inclusive, a informação fala de não tem nada em relação ao episódio com os torcedores e tal. O colega da imprensa muito mais justo dizer a verdade. Veja, estávamos negociando com o jogador e pronto, e pediu um valor que hoje, pela questão que o clube vive, o contexto, seria responsabilidade nossa investir.
Porque a gente pensa nas contas do clube. É um jogador interessante, um jogador que a gente acredita que seja promissor. Mas hoje, diante do cenário atual que a gente tem, que a gente não tem como garantir um retorno financeiro desse jogador nesta temporada para a gente conseguir pagar. Até diante dos investimentos que fizemos de quatro outros jogadores. Então, desistimos disso daí. Mas se utiliza, pelo jeito, de um episódio no qual é protagonista da história para colocar a culpa no fim de uma negociação e achando que nada vai estourar e achando que a sua verdade é absoluta. E por isso que eu digo que é Coreia do Norte, porque fala e acho que todo mundo é obrigado a acreditar que o que está falando ali é verdade, que a informação é aquela e você tem que acreditar. E não é. Quantas coisas a gente já pegou o esporte na mentira, pô. Quantas esse ano? Quantas questões a gente já disse. A história de Matheus Alexandre com o Santos, e Yuri Romão dá uma entrevista falando: ganhamos a concorrência contra o Santos, porque temos uma fama de bom pagador. O Sport, quando entrou na parada e contratou o Matheus Alexandre, o Santos já tinha desistido desde dezembro. Matheus Alexandre chegando no Sport por volta do dia 10, 11, 12 de janeiro. É por ali que ele é anunciado, que se fala desde o final de dezembro, que o Santos, quando chegou Caixinha, tinha desistido da compra de Matheus Alexandre. Então, assim, são questões sempre para valorizar o seu e reduzir a sua culpa em tudo. Ninguém mata no peito e diz: pô, erramos em várias coisas. Podíamos estar no cenário melhor, tentamos, mas deu errado. Não, é sempre repassando culpa, sempre terceirizando culpa, como foi, mais uma vez, a da invasão dos torcedores. E que poderia ter ocorrido algo muito pior, como pode ocorrer algo muito pior depois. Porque quem garante que um jogador daquele não possa, quando sair do clube, processar o clube trabalhisticamente por conta do episódio? Você ser ameaçado como foi. O próprio Pablo. Isso. Ali aquilo é um absurdo. Por mais que alguns torcedores aplaudam isso, ninguém no seu trabalho gostaria de passar por isso. Ninguém. Se você quer punir qualquer trabalhador de maneira, procure dentro do que é possível. Não é com violência. Não é com violência, na base da ameaça de que se encontrar na rua fazendo algo que o torcedor acha que não é o correto, vai para a camada de pau. Não é assim. Não é dizendo que tem antecedentes criminais nas costas que você vai ganhar torcedor, que você vai ganhar o jogador, que você vai ganhar a confiança do jogador. Acabou. Isso não é mais anos 80, anos 90, não. Acabou isso daí. Pode ter um efeito do time ganhar ali e todo mundo ainda achar que isso, pô, bate palma, tá vendo? Foi a torcida organizada que conseguiu mudar o cenário. Foi quem deu jeito. Já que a diretoria não consegue, a torcida organizada foi lá e deu jeito. E não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Não é na base da violência que você vai reverter através da intimidação. Tem tantas outras maneiras de protestar, como o torcedor pode, como a torcida organizada pode protestar, vaiando do jeito que quiser, levando faixa se puder, chegando na porta do CT, cobrando com faixas. Agora, não da maneira agressiva, truculenta e ameaçadora como foi. E com as portas escancaradas, porque o clube não consegue montar uma segurança. Porque o clube não consegue, num momento como este, entender o contexto. Fica vulnerável, porque não é só, Cauê. Exato, não é só a porta, não. A desculpa que deram, Cauê. A desculpa que deram, né, dos vídeos. Distribuíram os vídeos. Forçaram aqui o nosso portão e o motor quebrou. Pelo amor de Deus. É um motor de um portão eletrônico que vai proteger um clube de futebol de Série A. É isso mesmo, tem 50 pessoas na porta e sua única proteção é um motorzinho deste tamanho que com 3 empurrões ele cede. É essa sua proteção, Esporte. Você paga
7 milhões de folha e sua proteção para esses jogadores no momento de crise, para os seus funcionários, para o seu segurança. É um motorzinho de um portão e você se orgulha de mostrar isso no outro dia. Você procura a imprensa para mostrar isso, para tentar se eximir de culpa, pô. Pelo amor de Deus, pô. Assim, Vamos lá, Fred. Vamos lá. De um jeito assim que eu acho que sei não, meu irmão. Os caras acham que realmente existe muito otário no mundo, assim, pô. Vamos mudar. Todo mundo cai nessa conversa, assim, os caras pensam, não, meu irmão, vai ser isso aí e tal, né? Porque realmente não é possível, não. Assim, eu fico calado, eu fico calado aqui ouvindo e tal, me segurando, mas chega um momento que eu disse, meu irmão, é foda. É o motorzinho mesmo, do jeito que o Fred tá falando. Será que os caras, vamos jogar aí, a versão foi essa e pronto. E vamos mudar. Vamos fazer mudar os elementos do episódio. Vamos dizer que tivesse tudo tranquilo lá, aí chega uma turma, o Sport não tem equipamentos que valem dezenas de milhões, não sei quantos milhões, 1 milhão, equipamentos ultramodernos de recuperação de jogador, aí chega 5 bandidos lá na frente, tem uma máquina aí dentro que custa 70, 80 mil, 100 mil, 200 mil. Forçou o motorzinho, entrou e leva. É assim? É assim? Qualquer um passa e leva? Porque se você tem equipamentos do peso que o esporte tem, dos investimentos que são feitos e reverberados pela própria gestão, e você depende de um motorzinho do portão para salvar seu patrimônio, aí, meu amigo, e o motorzinho do portão não aguenta, aí qualquer um passa lá e leva, meu amigo. Junta 5 caras, entra lá e leva. Pelo amor de Deus, não pode ser assim. Cauê, vamos falar de futebol, tá? Porque depois disso tudo, a primeira notícia que chegou foi a contratação de Ramon, tá? O zagueiro que desistiu e não desistiu, será? Nunca saberemos, né? Aí, Cauê, vem Ramon, reserva do Ceará, tá? Titular em parte da campanha de 2024 do acesso, titular no começo da temporada, mas que a gente já tinha cantado essa pedra, perderia a posição na hora que o reserva jogasse, né? E outra, foi titular no parte do acesso ano passado e graças a Deus ele saiu do time. O Ceará sobe também porque a zaga, Matheus Jamanta e Ramon, vou nem completar, de vidro, deixa de ser a zaga titular. Porque era a mina do Ceará. E aí, Cauê, o Sport traz um zagueiro que tem um histórico de lesões alto, recente inclusive, tá? Recente. Lembrando que o Sport é um time que é marcado por ter um bom zagueiro que vive fora por questão de lesão. O Sport traz um zagueiro fraco, com o mesmo perfil de não ser um zagueiro regular, de estar regularmente em campo. Ok, Cauê, tá no desespero, tem aí mais 26 jogos, traz alguém experiente. Mas não, Cauê. 1 ano e meio de contrato, Cauê. Exato. Nada explica, Fred. Quem são esses dirigentes que vieram, que o Sport contratou para fazer isso com o clube, pô? Será que é a única forma de tirar Ramon e pagando? Tô pagando para tirar a bronca do Ceará. Era uma bronca pro Ceará. Uma bronca. O Ceará tem uma bronca na mão e o Sport foi lá e disse, deixa que eu resolvo, eu pago ainda, pô. Veja, tirando o próprio torcedor do Ceará, que tem uns torcedores do Ceará que gostam da passagem de Ramon por lá, e talvez do CRB. E que está vindo provavelmente por conta da passagem do CRB com o seu Daniel. Tá na cara que foi o seu Daniel que pediu em 2023. Daniel parece em 2023. Então tá na cara que deve ter sido. Só pode ter sido Daniel. E aí a turma engoliu corda e trouxe. Mas vamos lá. Ramon passou pelo Vitória. Pergunta, cata pra ver se tu acha um torcedor do Vitória que respeita Ramon. Passou pelo Cruzeiro. Aqui no chat. Passou pelo Cruzeiro.
Vê se tem torcedor do Cruzeiro que lamentou a saída de Ramon na época do Cruzeiro. Na Série B. Passou depois no Atlético Goianiense. Bota uma enquete em Goiás hoje, com o torcedor do Atlético Goianiense. Pô, Ramon Menezes queria de volta aí na Série B, tu disputando Série B. No atual momento que tu tá mal aí até na Série B, queria? Provavelmente não. Talvez só o CRB, onde ele jogou uma reta final de Série B, pelo CRB, e na prateleira do CRB, que a gente já sabe qual é a prateleira do CRB, respeitando aqui o clube, e do Ceará, numa parte da passagem dele pro Ceará. Porque a outra, como ele passou muito tempo no departamento médico, diminuiu até o tempo dele de mostrar a real face dele. Ramon é um zagueiro para meio de tabela de Série B. Meio de tabela. É mais um zagueiro que não é rápido. Vila Nova. Exato. É mais um zagueiro que não tem velocidade que o Sport precisa. Operário. É mais um zagueiro que não é confiável. É mais um zagueiro que fisicamente vem deixando a desejar nos últimos anos. Então não tem nada. E ainda você paga para tirar o cara e dar um contrato até o final do próximo ano. Quem se der problema nessa contratação, quem vai pagar? Não é Yuri Romão do próprio bolso dele. Não são os 2 bonecos que foram trazidos, pelo jeito, por indicação Paulo André, para tomar conta da gestão do futebol e dar um aval para esse jogador. Quem vai pagar? Cauê, o torcedor de novo. Coisa, Daniel pediu, beleza, Daniel. Vamos trazer aqui 6 meses. Vamos lá. Ou então, Daniel, se o cara só quer ver 1 ano e meio, 1 ano e meio não dá não, meu velho. E pagando também não dá não. Infelizmente, vamos pensar em outro nome. Exato. Eu não consigo enxergar, Fred. Veja, Ramon é pior do que Antônio Carlos e que Lucas Cunha, pô. Exatamente. Não é isso que eu tô falando. O esporte hoje é pior, pô. O esporte hoje é pior. O esporte hoje é pior do que era há 40 dias, pô. Aí você pode dizer, mas talvez seja mais barato. Mais barato como se tu tá pagando pra liberar o cara. Então assim, você não consegue. O jogador, se não render, é caro. Qualquer jogador que não rende é caro. Ele tá ali sendo subutilizado, gerando ônus na folha e performance em campo. Então, assim, para saber o preço do jogador, vai ter que ter alguma performance, e nesse caso, a chance disso acontecer não é das maiores. Ao mesmo tempo que, eu digo assim, o esporte está difícil de analisar, mas paradoxalmente assim, tá muito é tanta coisa de errado que é muito fácil analisar, é muita bobagem sendo feita sem parar. A impressão é que os caras não dão um segundo. O ventilador tá ligado, cara. Isso é assim, vai pra tudo que é lado. Pra respirar, meu amigo. Assim, a turma não respira um segundo, assim. Tem fase e fase. Quando isso acontece, você percebe. E tá naquela que, meu irmão, até aqui não dá certo nada, velho. Nada. É assustador, cara, porque você se direciona a culpa para Guilherme Falcão, aí entrega-se de bandeja prateada à cabeça de Guilherme Falcão. A bandeja, o que o Sport sinalizou foi, a culpa é dele aqui, ó. Essa cabeça aqui tá aqui na bandeja, a culpa é desse cara aqui, tá? Só ele vai sair, a gente vai trazer 2 executivos e vai resolver. E a sensação é que não mudou nada. Porque a sensação é que o erro está na hora de escolher as suas pessoas de confiança. Seus executivos, seus treinadores. É assustador, assim. E outra, não é a turma do Scout não, Fred. Porque a turma do Scout não ia botar Ramon Menezes de 30 anos na mesa. Não sei. Veja, sinceramente... eu não consigo achar, não. Eu acho que é a turma muito grandinha que ganha muito mais. Eu acho que é a turma que ganha muito mais e, sobretudo, seu Daniel. Porque isso é coisa de Daniel. Isso daí tem muito cara de Daniel. Muito. Não, essa daí do próprio patamar de Daniel. Do próprio patamar de Daniel de carreira. Esse aqui eu tenho confiança. Traz.
Às vezes o cara não tem confiança no elenco, né, Cauê? Precisa ter alguns jogadores dele, né? Pra ter uma Exato. referência em campo. E queira ou não, Ramon é considerado uma liderança positiva nos elencos, Positiva né? de grupo. É. Vai, aí pronto, contrata um padre aí pra ver se agrega todo mundo. É isso. É muito difícil você enxergar, Fred. Veja, você tenta, pronto, Inácio Ramírez, contrataram. Pô, o cara tava mal pra caramba no futebol chileno, que a gente acabou de dizer que não é parâmetro pra nada, que é difícil ter parâmetro em relação ao jogador que o Vitória tá trazendo. Mas ainda você vai lá atrás, você tenta enxergar pra não ser, pra não botar, implodir logo a bomba antes. Ó, porra, o cara fez isso lá no futebol uruguaio antes, se ele conseguir aí no repetir aqui no Brasil algo, tem talvez essa característica, que é uma característica que os centroavantes do esporte não têm atualmente, Pablo. Você tenta achar algo, você tenta achar uma explicação. Mas Ramon não tem. Ramon, você não consegue. Porque você só leva tiro nas costas nessa contratação. Não tem. Pode dar certo? Pode, como vários jogadores que você não dava nada, pode encaixar ali e o time se ajustar e quem sabe ele destoar menos do que a gente imaginava. Mas a chance disso acontecer é remota, porque a defesa do esporte já é um alvo. Você precisava de uma tentativa de bola mais certeira, não de um chute do nada para tentar achar em Ramon uma segurança que você persegue na competição com tantos defeitos do sistema defensivo, porque Ramon é bom de grupo, porque Ramon pode ser amigo de Daniel Paulista por conta da época do CRB. Pô, não dá, pô. É muito pouco para você se abraçar no tipo de competição, num tipo de contratação desse tipo. Cauê, Mateuzinho, conhece esse? Pode ajudar, não é um jogador. Pronto, é isso que eu tô me apegando muito nisso. Pô, é um cara que nunca conseguiu ser o protagonista que se esperava dele quando começou a aparecer no América Mineiro. Mas é um cara que tem características de jogadores que o esporte não tem pro ataque. É um cara de velocidade, é um cara que dá um drible curto e chuta, é um cara que arrisca. Vai errar? Vai. Porque se não fosse isso, não estaria chegando pro esporte. Mas é um cara que tem algumas coisas que faltam a esse meio de campo e ao ataque do esporte, que é velocidade. Quer botar a bola na frente, quer receber em velocidade, que o esporte não tem pela má montagem deste elenco. Então é um jogador que tem características que pode agregar. Mas nunca foi um protagonista. Mas eu acho que pelo menos vai ter essa opção de um cara de velocidade. É que nem Inácio Ramírez. Pelo menos você vai ter um centroavante que não fique parado esperando o cruzamento que os laterais não vão fazer. E que não caia para fingir que por conta da uma Exatamente. falta não foi lutar pela bola, né? Que é o que Paciência tem feito nos Exatamente. jogos, tá? Exatamente. Então é você fica procurando nessas contratações, Pedro Augusto, pô, o cara que foi execrado lá, mas pelo menos é o cara que tem índices de roubada de bola, Não, Pedro que talvez tenha uma Augusto intensidade. talvez tenha É sido o isso. melhor reforço. Pra você ter ideia, talvez tenha Sim, sido o melhor reforço. eu acho. Porque é o único que vocês assim, ó, pra Série B dá. Já é o único que Com vocês assim, ó, certeza. já tem o volante pra Série B. E no bom do Fortaleza era titular, né? Exatamente. Aí ficou muito marcado e muito perseguido, naturalmente até acontece, É, por ter perdido o pênalti do título, né, mas, da Sul-Americana. Mas é mais certo. Pode ser que o Inácio faça no esporte o que fez no futebol uruguai e não no futebol chileno. É uma exatamente. opção, mas aí é um É uma altíssimo tentativa. risco. É, veja, é uma Talvez tentativa Mateuzinho seja diante do. útil para a Série É, B. Pode ser. Agora, o esporte entrou no modo Série B e aí já começa a comprometer 2026 com um jogador como o Ramon. Porque, vê exatamente. só, quem acompanha o 45 minutos sabe que eu não sou nem de perto, pelo contrário, já fui até muito criticado por isso. Não sou nem de perto viúva de Aju. Acho que Aju não é uma realidade, não foi, nunca foi, e há uma romaria, para mim, exagerada pelo retorno do jogador.
E pra mim, deixa ele jogar no Atlético mesmo. Começou a encaixar, é titular, o Atlético tá bem, começa a se recuperar no campeonato. Mas hoje eu preferia dar uma chance a Aju do que trazer Ramon, pô. Exatamente. Hoje eu preferia dizer assim, Exatamente, pô. não tem todo o perfil, porque de fato, uma coisa eu tenho que reconhecer. A Aju tem todo o porte e perfil de um grande zagueiro. Ainda que quando joga nos times menores não se firme, no esporte a impressão que ele deixa é boa. Sempre foi. Na base eu achava um monstro nos jogos da Copa Isso. São Paulo que eu vi. Mais do que os outros que subiram e deram certo ou não, Fábio Matheus mesmo, tal, que eu gostava na base. Agora, o esporte não repatria, traz o cara, pô. Traz o cara. Porque Ramon, todo mundo sabe o que já deu, o que vai dar, pô. 30 anos na cara. O esporte vai com o Ramon pra Série B ano que vem? Vai. Ramon Vai. já é o pilar. Vai. Ramon já é o pilar. É o zagueiro titular na Série B do esporte. É o já zagueiro da pilar. esquerda do esporte na Porque Série B do daqui pra próximo ano. lá, Rafael Thierry se machuca de novo. Ou não vai renovar o contrato, vai aceitar renovar o contrato mais baixo. Rafael Brasileiro até colocou, Rafael Brasileiro, um abraço, meu velho, tá lá direto do Canadá, até colocou aqui que o esporte tá a preparação mesmo para a Série B 2026, e faz sentido, mas ao mesmo tempo, a gente falou, eu falei de tarde gravando com o Fred, trago aqui assim, faltando 26 rodadas, assim, a gente tá vendo uma coisa inédita, pô. Porque até tu lembrasse, Fred, do América Mineiro, o América já caiu e se preparando, mas não tinha sido tão cedo. Não tinha sido tão cedo, não, pô. Isso que a gente tá vendo é um cenário inédito. Deixa eu até trazer um dado. Eu sei que tá falando de contratação, mas só para tu ter noção. Porque isso, no fim das contas, tem tudo em relação com a campanha do esporte. Já estamos fechados. Eu comecei a bater curiosidade de pesquisar as piores campanhas da história do futebol. Saindo do Brasil mesmo. Assim, ó, o campeonato de 38 rodadas. Por aí. O que é que a galera fez? A minha pesquisa não acabou, não. Mas é possível que eu tenha encontrado já o maior, mas eu só não fechei ainda. Pelo menos das principais ligas, né? O Derby County, da Premier League, temporada 2007-2008. Fez quantos pontos, tu acha, Fred? 8. Fez 11. Uma vitória, 8 empates e 29 derrotas. Agora vamos lá. É a pior campanha da história da Premier League. Isso é fato. Da Premier League, esse é o pior time. Agora eu não sei se ele é o pior juntando a Alemanha, Espanha, Portugal, França, enfim. Achei até alguns bem ruins, mas eu achei um com 12 pontos. Mas aí quando eu fui ver, o time tinha sido levado à punição de 14 pontos. por isso tinha 12, assim. Mas eu quero, nesse caso, fazer 11 pontos, que fez 11 pontos. Esse time, se o Sport mantiver o aproveitamento que ele tem hoje, de 8,3%, o Sport vai fazer 9,5 pontos. Arredondando para cima, o Sport vai fazer 10 pontos. O aproveitamento atual do Sport faria com que a campanha final do Sport fosse pior do que a pior campanha que eu já achei, meu irmão, do futebol de verdade, assim. Mas lá na Tanzânia, com todo respeito, lá na Tanzânia achou, não, meu irmão, tô falando assim, um campeonato assim, as principais ligas, ninguém nunca fez tão pouco. Aí você vai para outros números dessa campanha do Derby County e detalhe, ele foi o 20º lugar, com 11 pontos. O 19º teve 35. É o que a gente tá vendo aqui, tá ligado? Assim, é um satélite no campeonato, tá ligado? O 19º teve 24 pontos a mais. 24. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: o Derby County tomou 89 gols, tudo bem, mas fez 20. O Sport tem 5 gols no campeonato, pô. Assim, o Sport não vai fazer essa quantidade de gols do Derby County, não, tá ligado? Então, a gente tá, se não tiver uma metamorfose, a gente tá se preparando aí para acompanhar. Um negócio assim. O Sport vai fazer, detalhe, o aproveitamento do Sport atual significa que o Sport vai fazer 15 gols no campeonato. Se não tiver uma transformação, uma metamorfose, a gente vai ver um número que a gente vai nascer de novo e a galera não vai quebrar. Então, assim, tomara que, obviamente, não aconteça, assim, mas os números do esporte hoje projetam uma campanha que no videogame, se você não souber jogar, deixar o controle parado, você não faz tão pouco, eu acho.
Você pegar o controle, até porque os jogadores lá eles jogam sozinhos também, pegar o controle com o time, jogar a Master League, deixar o controle solto. Você não faz a campanha tão ruim. Então, como montar um time para a segunda divisão do ano que vem é racional? É racional. Mas, ao mesmo tempo, é surreal, porque a gente está em julho, pô. A gente está na 12ª rodada. É racional. Julho de campeonato que acaba de É muito tempo para viver, pô. É muito tempo para viver. Tem 26 muito tempo para viver. Irmão, tem time que com 26 rodadas ele faz o campeonato dele. E se as coisas não mudarem, vai perder todos os jogadores, porque o nível de desgaste de cada jogador vai fazer com que todos sejam odiados pela torcida. A gente falou, inclusive, em relação ao próprio Daniel Paulista. A gente até acho que disse isso pra... Porque era um problema assim. Chega agora, seria um nome para o ano que vem? Seria. Mas para chegar lá. Muito difícil. Vai chegar com desgaste, vai chegar com um desgaste muito grande. Racionalmente, eu acho que o Sport não tem que ter o treinador mais, não, tá? Assim. Também acho que assim, perdendo todos os jogos com o Daniel até o fim. Perdendo todos os jogos, assim, não dá para ter o treinador, porque se tiver o treinador, esse outro treinador também não será o último. Veja. Dá para poder guardar a opção para o que vem, né, Cássio? Veja, se fosse o caso, o Daniel perde 2 jogos, caiu, aí traz outro. O outro não será o último, porque faltariam ainda 20 rodadas. Assim. Até esse time do Sport, a janela é até setembro. O que vai de neguinho? Porque o tempo daqui a um mês, o cenário possivelmente vai estar muito pior. Janelas abertas ainda para outros campeonatos. Possivelmente a turma vai pegar o beco. E o Sport vai estar pegando o Draga para completar elenco. Porque vai precisar botar time em campo. Se a metamorfose não acontecer. Ou se pelo menos você conseguir trocar tapa, né? Se você pelo menos conseguir trocar tapa, mesmo olhando a praia de telescópio, mas pelo menos está trocando tapa ali, ganha aqui, perde 2. Mas não o cenário. Cauã trouxe aqui um dado, eu já fui checar, Cauã Lopes, e disse, o Andara, não vou falar o segundo nome do time, não faço a menor ideia como seja a pronúncia. Andaraspo é o Andaraspo. Não, o Adana, na verdade, né? Adanaspo. Adana, pronto. Ele disse que fez 2 pontos, mas ele mesmo traz a informação que teve uma punição, porque na verdade a campanha é a campanha de 3 vitórias e 5 empates, o que seria 14 pontos. Seria a pior do Brasil aqui, é muito pouco. Mas está muito distante ainda. Assim, a falta de perspectiva atual é para fazer um negócio assim. Mas enfim, futebol é aquela coisa. Vai domingo lá na loucura. É o que todo mundo vai ligar a televisão para ver. Mas o que o futebol indica que tem que começar a pensar na Série B. Mas já começaram pensando errado. Esse é o problema. O problema é que montar errado o time. O Sport está fazendo um negócio assim. O Sport conseguiu montar errado o time da Série A e já está montando errado da Série B. É muito esforço. Eu comprei o ingresso, viu, Cássio? Eu comprei o ingresso. Lá vamos nós. Não, eu vou de Rembrandt. Mas tu vai Rembrandt até se fosse final da Copa do Mundo. Não, se fosse Mundial de Clubes? Isso. Não, aí eu iria em loco, pô. Não sabe, a gente chegou a conversar em 2009 e ia vender o carro, pô. Para terminar, tá? Queria reforçar o convite aí para quem quer disputar a nossa próxima edição do Experience, tá? Se tudo der certo, 100k Experience 100k, para celebrar aí a nossa marca de 100 mil inscritos aqui no canal, que a gente espera que pelo menos até o dia 4 de outubro a gente consiga atingir, tá? Queria agradecer, porque acordo é acordo, tá? E a gente fez um acordo com o nosso público, colocamos um preço promocional, tá? R$110 e não 130, como é o preço original. Quem me procurou no WhatsApp
procurou o Rodrigo, a gente ainda conseguiu fazer, tirando o valor da taxa, o que caía para R$100, tá? E tivemos 82% das vagas preenchidas, tá? Já são, eu vou até ver o número atualizado, mas já temos mais de 130, 140 pessoas inscritas para a próxima edição do torneio, tá? Isso por volta de 140 pessoas inscritas para a próxima edição do torneio. E já estamos também com as inscrições do FIFA muito encaminhadas, acho que já tem 17 pessoas, se não me engano, inscritas para o torneio de FIFA. E reforçando que a gente vai assumir o compromisso, já assumiu e vai seguir, tá? Com esse compromisso. Chegou mais uma inscrição agora, eu atualizei aqui, tá? De fazer um campeonato muito mais organizado em todos os detalhes. Isso inclui o FIFA com a maior atenção, a transmissão com 4 câmeras, tá? Dessa vez a gente vai ter todo o conteúdo de transmissão que a gente não teve, porque a gente fechou muito em cima da hora, ou seja, o time vai entrar em campo, vai aparecer a escalação do time, tá? Vamos ter cabine com narrador, com comentarista, tudo organizado, tá? Então vai ser mantendo o mesmo tom, obviamente, mas com muito mais organização, com muito mais entrega para todo mundo participar, a partir, inclusive, da personalização das camisas, né? Nesse torneio a gente fez uma ação de marketing nossa, todo mundo jogou com o número 45, mas no próximo a gente vai para a normalidade, cada um vai ter seu número, seu nome nas costas, tá? Se fizer a inscrição de forma antecipada, tá? Para que vocês não confundam, o prazo encerrado, e a gente realmente encerrou, até porque acordo é acordo, senão a gente teria enganado quem se antecipou, foi em relação ao valor, tá? O preço já voltou para o preço padrão do nosso torneio, o mesmo preço da edição anterior, né, de R$130. Mas se você fizer a inscrição até o dia 15 de agosto, você vai ter a garantia de que vai jogar com a camisa do seu time, com seu nome e seu número nas costas, a camisa do seu tamanho, tudo perfeito, tá? Gustavo Egito pergunta aqui se permanecem os mesmos times. Gustavo, é o seguinte, quando você fizer a sua inscrição, não sei se você já fez a inscrição, quando você fizer, vai ter um questionário e vai perguntar se você quer ou não permanecer no mesmo time, tá? Se você quiser, é uma certeza 100% que vai permanecer? Não é uma certeza, tá? Porque o capitão ele pode ter ali alguma margem para substituir uma pessoa, devolver você para o mercado. Mas a gente vai ter um controle maior das equipes, conhecemos os jogadores, tá? Já temos já estamos fazendo um trabalho para nivelar, colocar as estrelinhas ali para jogadores, criar um limite, fazer uma distribuição melhor, tá? Gustavo que já fez logo no primeiro dia, né? A inscrição. Como a grande maioria das pessoas também já seguiu esse passo a passo. Então é isso, tá? Experience 100K, confirmadíssimo, dia 4 de outubro, tá? Inscrições, você vai no Eventtree, coloca lá Experience 100K e já aparece. Se você quiser ser mais prático ainda, vai no Google, digita assim, 100K Experience Eventtree, o Even e o 3. Já vai direto para a página de inscrição, você faz a inscrição lá, tá? E garante seu lugar. Quem tem acesso a gente no WhatsApp, seja pelo Clube 45, seja pelo grupo que se criou, né, do NE45 Experience, se quiser falar comigo, com o Rodrigo, para fazer uma inscrição por um valor mais baixo, tá, sem ter a taxa do site, a gente está desenrolando também. No primeiro a gente fez isso com pouquíssimas pessoas, dessa vez a gente está abrindo essa possibilidade, porque pode ser mais interessante, tá, para algumas pessoas e também acaba até sendo um pouquinho mais fácil para a gente organizar quando é feito aqui direto com a gente. Então, convite feito, e mais do que um convite feito, também o agradecimento, tá? Porque, repito, lançamos aí um pacto, não é qualquer evento que tem 82% das suas inscrições encerradas há 3 meses
dele acontecer. Parece tá? aquele negócio da carvalheira, né? Exatamente. Quando tem aqueles negócios, aqueles eventos de carnaval dos caras, cara, quando acaba, começa a vender logo, né? Mas dessa vez, o foco, Cássio, eu acho que na Cavalheira, pô, é massa, porque Não, os eles caras fazem, a estratégia, os caras fazem há sei lá quantos anos. exatamente, é massa. E acho que garante para eles também, inclusive, operação financeira mais fácil. Mas no nosso caso, realmente, eu tenho dito a todo mundo que eu converso que a gente comprou tempo. A gente abriu mão de um valor importante para nossa receita, mas a gente trocou por tempo. Tempo para organizar cada coisa de uma vez. E talvez com esse tempo a gente consiga mais patrocínios, a gente consiga mais recursos. Nós compramos tempo, mas confiamos no nosso público, o público confiou na gente, tá? E já temos garantido o sucesso do torneio. E a partir de agora temos aí 2 meses e meio, tá? Para tudo ser feito da forma correta. A transmissão já está fechada, fotografia. Tenho certeza que o estádio, local do evento, vai ter um bar e um restaurante com muito mais capacidade de atender a todo mundo. Pode ter certeza que vai ter uma bola de melhor qualidade, a rede vai ter uma melhor qualidade, os detalhes vão ser cuidados ali da melhor forma, tá? Então, podem ter certeza que a gente vai cumprir a nossa parte desse acordo. Vocês se inscreveram com antecipação e a gente vai entregar um evento ainda mais organizado, ainda mais cuidadoso, tá? Dessa forma, com um final feliz aqui, a gente fecha o raio-x dessa 14ª rodada, ou pedaço de rodada, tá? Convidamos vocês a estar sempre atualizando a nossa sessão de vídeos. Nessa sexta-feira, em algum momento ali, possivelmente da tarde, vai entrar no ar o pré-rodada, tá, da rodada 15, onde a gente traz as perspectivas aí para os jogos com foco maior nos clubes do Nordeste. Tá? Tem pré-rodada dessa sexta-feira, e aí a partir do sábado a gente mergulha em todos os telecasts, em todas as análises, e aí a roda gira. Semana que vem já volta as edições do Raio X, Série A, B, C, D, tá? As notícias, programas especiais. A gente está com a lista de programas especiais para gravar. Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. A gente só está precisando de tempo, tá? Para fazer, porque a gente estava programado para fazer e de repente Caio Voivoda contrata Renato Paiva, acontece o que acontece dentro do CT do Esporte. Ainda teve um vídeo que a gente ficou devendo, a SAF do Santa Cruz. A SAF do Santa Cruz, né, explodindo aí. Tantas coisas necessárias para se falar sobre essa SAF do Santa Cruz. Esse programa certamente vai sair semana que vem. Até para além do Santa Cruz, eu acho que a gente está devendo um bom programa realmente de SAF, como o Ravel falou, tá? Mas é isso. Madrugada encerrada por aqui. Agradeço a Cássia e Cauê, tá? Pelo esforço, pelas horas. Cauê aí no meio das férias em Carneiro. Cauê, espero que seja um dia de sol amanhã para que você aproveite aí. Veja, é férias entre aspas, porque eu continuo trabalhando. Mas entre aspas já é então bom demais, férias né? entre aspas. Mas pelo menos o cara quando acorda vem do mar, né? Aí é diferente. Mas isso é a vida de 2025. É férias de uma coisa, trabalho de outra, férias que não é férias. O home office possibilita isso. Você trabalhar pro ruim. com criança de férias e sem estar dentro de um apartamento tumultuado. Para você estar numa casa na praia, respirando o ar puro. É isso, Cauê. Agradecer também a Alan pela direção do programa, tá? Ravel e Minhoca, que passaram por aqui ao longo dessa noite, né? Na verdade, Ravel passou e Minhoca teve com a gente quase o programa inteiro, né? Só desertou aí na hora que a gente começou aqui. A hora do desabafo, do descargo aqui, das questões do esporte. A gente deixou para o final hoje, né? Deixou para o final da fila, né? Para o programa fluir, e aí no final a gente já... Porque senão, quando começa com o esporte, é 1h30 só de esporte, e aí no final a gente consegue... já tá remoendo demais já. Tá faltando campo. Eu prefiro, é melhor ficar apanhando, mas jogando. Sem jogar é pior.
Deixa eu jogar. Sei não, viu? Sei não. Tava bom demais aquele mesinho ali. Não, mas aquilo ali, meu Foi irmão, bom era, demais. Aquele mês foi uma tranquilidade. aquilo era um mês de falsidade. Vamos Veja, jogar. minha vida hoje, minha vida estava tranquila. Quando eu vi Ramon, quando eu vi lá no grupo, a culpa foi de uma pessoa. Não. Eu só não acredito não. Não acredito não, pô. Não acredito não. Mas pronto. Mas assim, meu irmão, Desgraça. os dirigentes de Ceará e Fortaleza estão comendo a turma de coco também, viu? Assim, qualquer coisa. Porra. Pensa na ponte aérea. Qualquer Só coisa é vem, meu irmão. fumo. É sério. Só é fumo, pô. Bora, que já tá. Largamos. O óleo de freio já tá baixo aqui.